Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula nesse canal. A aula de hoje, dentro da playlist de Geometria Analítica, é sobre produto escalar. O produto escalar, ou também chamado de produto interno entre vetores, é um produto que a gente pode definir dentro de R2 ou dentro de R3. Eu queria ressaltar aqui que a gente já definiu dentro do espaço R2, nós definimos a soma de vetores e nós definimos a multiplicação de um vetor por um número real, por um escalar, também chamado de produto do vetor por um escalar. O produto de vetor por um escalar é diferente do produto escalar de vetores. Por quê? Porque o produto por escalar, você vai pegar um vetor e multiplicar por um número real. No contexto de produto escalar, você vai pegar dois vetores e multiplicar esses vetores entre si. E no caso do produto escalar, a gente obtém como resultado um número real. O produto escalar, ele pode ser definido, para R2, para R3 e estendido para outros espaços vetoriais também. A gente vai depois, nas próximas videoaulas, definir outras formas de multiplicar vetores. A gente tem ainda o produto vetorial entre dois vetores, que só funciona dentro de R3 e que tem como resultado um terceiro vetor. Mas isso é conteúdo para as próximas videoaulas. Na videoaula de hoje, eu vou definir o produto escalar entre vetores dentro de R2 e dentro de R3, que é uma forma de multiplicar vetores que tem como resultado um número real, ou seja, um escalar. E então você sabe, bom, se eu estou fazendo produto escalar, o resultado é um escalar, um número real. E este produto escalar de vetores, que tem como resultado um número real, ele é muito útil para calcular o ângulo entre dois vetores. E também ele tem uma das finalidades dele é calcular a norma de um vetor, calcular o tamanho de um vetor. Na videoaula de hoje eu vou definir produto escalar dentro de R2 e dentro de R3 com exemplos práticos, te ensinando aí a calcular, teoricamente e com números, vocês gostam bastante de fazer conta com número. A gente vai entender uma das aplicações de produto escalar, que é a verificação da ortogonalidade entre dois vetores, tanto em R2 quanto em R3, para verificar se os vetores têm ângulo de 90 graus entre si. O produto escalar ele é útil para isso. A gente vai ver como que do produto escalar decorre a norma do vetor. E a gente vai ver também nessa aula como o produto escalar é uma nova operação que eu estou definindo aqui entre vetores, no espaço de vetores, uma nova operação. A cada nova operação, eu costumo apresentar para vocês as propriedades dessa operação, que podem ser úteis para facilitar a vida de vocês, reduzir a quantidade de contas que vocês têm para fazer, enfim, são ferramentas que facilitam a tua vida. Então, professora, mas eu não consigo decorar todas as propriedades do produto escalar e de todos os tipos de operação. Então, foca em entender muito bem como que faz essa conta, porque se você não souber as propriedades, você vai ter que fazer a conta na força bruta, todas as vezes que você precisar dela, tá? Então, vamos lá ver como que a gente faz esse cálculo afinal e o que é, esse produto escalar, como que ele funciona. Então, eu vou começar definindo esse produto escalar em R2, e depois a gente define em R3. Então, dados dois vetores em R2, o vetor U
eu vou colocar aqui coordenada x1, y1, o vetor v coordenada x2, y2. São dois vetores em R2, portanto, duas coordenadas é suficiente para esses caras. E a gente define o produto escalar, ou chamado produto interno usual, porque não é a única forma de calcular produto interno, mas é a mais utilizada, entre os vetores u e v, como o seguinte número real. O produto escalar de u por v, denotado por um ponto, é dado por o produto das coordenadas x dos dois vetores mais o produto das coordenadas y dos dois vetores. Dito de outra forma, multiplica a coordenada e soma. Talvez essa é a frase que tem que ficar aí na cabeça de vocês. O produto escalar entre dois vetores, u e v, é dado por produto coordenada a coordenada e soma. Uma outra notação para produto escalar, então uma notação é você fazer o ponto v, e é ponto, tá? Porque xzinho significa produto vetorial, que é um outro tipo de produto de vetores que a gente vai definir nas próximas videoaulas, ou com essa outra notação aqui de chavinha e vírgula. Essa outra notação, ela é mais utilizada na álgebra linear. Para nós aqui a gente vai usar essa primeira, que é a mais usada dentro da geometria analítica. Bom, então, fato importante, o produto escalar entre dois vetores em R2 é um número. Em R3 também, tá? E esse conceito se estende para outros Rn também do mesmo jeito. Faz conta do mesmo jeito, só aumenta o número de coordenada. E o resultado é sempre um número. E a graça é usar para calcular o ângulo entre esses dois vetores. Seguindo. Então, exemplo numérico, eu tenho aqui três vetores, vetor u, vetor v e vetor w, três vetores em R2, tá? E eu vou calcular o produto escalar entre esses vetores. Vou fazer o produto de u por v, é pegar o vetor u vezes o vetor v. E você multiplica o quê? Coordenada a coordenada. Então, primeira coordenada de u, 3, primeira coordenada de v, 4. Portanto, 3 vezes 4. Mais, segunda coordenada de u, menos 4, segunda coordenada de v, menos 2. Produto, menos 4 vezes menos 2. Segue lá, 3 vezes 4, 12, menos 4 vezes menos 2, 8. Soma 20, portanto, o produto entre esses dois caras é 20. Feito. Vou pegar agora o produto entre o vetor u e o vetor w. Primeira coordenada de u, 3. Primeira coordenada de w, 4. Portanto, 3 vezes 4. Mais. Segunda coordenada de u, menos 4. Segunda coordenada de w, 3. Menos 4 vezes 3. Menos 4 vezes 3. 3 vezes 4, 12. Menos 4 vezes 3, menos 12. Soma 0. O que essa soma zero aqui diz para nós? O que esse resultado igual a zero diz para nós? Isso é muito importante, tá, gente? Muito, 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 muito importante. Se o produto escalar entre os dois vetores for igual a zero, isso significa que o vetor u é ortogonal ao vetor w. Então, se eu quero verificar que o ângulo entre dois vetores é de 90 graus, eu quero verificar a ortogonalidade, eu faço o quê? Eu calculo o produto escalar. Se o produto escalar dá zero, verificado, provado que é ortogonal. Acabou. A gente vai fazer os cálculos, tá? E demonstração de que isso aqui é verdade na aula 6.2, eu acho, tá? Eu não sei se é a próxima aula ou a 6.2 ou a 6.3, uma dessas duas aí eu vou demonstrar essa conta, tá? Então, já para não perder a atualização aí do andamento da playlist, já se inscreve no canal para garantir que você vai receber a notificação, né, de que as videoaulas seguintes já saíram, tá? Se inscreve e já manda o vídeo aí para os amiguinhos que estão precisando entender essas coisas também. Bora lá. Então, isso é produto escalar em R2.
quer agora o produto escalar em R3, porque isso aqui funciona em R3 também. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar dois vetores em R3, o vetor U e o vetor V, coloco três coordenadas, x1, y1, z1, x2, y2, z2, os dois vetores. Definimos o produto escalar ou o produto interno usual entre os vetores U e V da seguinte forma. É um número real dado por x1 vezes x2 mais y1 vezes y2 mais z1 vezes z2. Ou seja, multiplica a coordenada e soma. De novo, a representação é por um ponto ou essa outra notaçãozinha aqui de colchete que é mais usada em álgebra linear. Resultado final disso, um número real, né? Porque isso é produto de números reais, soma de números reais, resultado, um número real. Beleza? Vou pegar agora vetores em R3 e calcular o produto escalar desses vetores. Então, tem vetor U, vetor V e vetor W, quero calcular ali um produto escalar, U por V. Então, vou pegar o vetor U, vou pegar o vetor V, eu vou multiplicar o quê? Coordenada a coordenada, né? O que vai ser coordenada a coordenada aqui, ó? O menos 1 com o 1, né? Depois, o menos 2 com o 0. E depois, quem? O 1 com o 1, tá? Então, toma cuidado aí, que é assim. Primeira coordenada com a primeira, a segunda com a segunda, a terceira com a terceira, tá? Então, eu multiplico menos 1 por 1, menos 2 por 0, 1 por 1, resultado dessa brincadeira, 0. E se o resultado dessa brincadeira é 0, o que eu concluo? Que se o produto vetorial produto escalar, desses dois caras é igual a 0, isso implica que esses vetores são ortogonais. Ou seja, o ângulo entre esses dois vetores é igual a 90 graus. E talvez essa seja a consequência mais útil de produto escalar. E eu vou repetir ela várias vezes aqui para que vocês fixem, tá? Agora eu quero o produto escalar entre U e W. Então, eu vou pegar o vetor U vezes o vetor W. E, de novo, a gente faz o quê? Multiplica a coordenada. A terceira com a terceira, a segunda com a segunda e a primeira com a primeira. Então, vai ficar menos 1 vezes menos 1, menos 2 vezes 1, 1 vezes 1. Faço a continha, resultado disso, 0. Se o resultado é 0, a gente conclui o quê? Que o produto escalar é igual a 0 e, portanto, esses vetores são ortogonais. O ângulo entre eles é de 90 graus, certo? Eu sugiro, né, nessas horas aqui, que, professora, eu me perdi, dá um pause no vídeo, confere a conta ali, tá? Faz isso, é importante para vocês irem fixando, tá? Próximo, eu vou pegar o vetor V com o vetor W. Eu pego o vetor V com o vetor W, vou calcular o produto escalar desses dois vetores. Eu vou multiplicar, então, coordenada a coordenada de novo. Talvez, deixa eu só fazer uma outra forma de enxergar isso aqui, ó. Você pode colocar o segundo vetor aqui, ó, embaixo. E aí você sabe que você tem que linkar assim, ó. Primeira com primeira, a segunda com a segunda e a terceira com a terceira. Para algumas pessoas isso é mais fácil de enxergar visualmente, tá? Aí, se for, você coloca aqui do lado e coloca o teu auxiliar aqui embaixo para te ajudar, tá bom? Então, 1 vezes menos 1, 0 vezes 0 e 1 vezes 1. Blá, 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 faz a conta, né? Vai dar menos 1 mais 1, 0. Portanto, o vetor V é ortogonal ao vetor W. O que aconteceu nesse exemplo? Eu peguei 3 vetores e o que a gente tem? A gente tem nos 3 casos, né? Que o U é ortogonal ao V pelo primeiro produto escalar. A gente tem que o U é ortogonal ao W por esse segundo produto escalar. E a gente tem pelo terceiro aqui que o V é ortogonal ao W. E isso leva a gente, então, a um conjunto de 3 vetores, aqui, um aqui, outro lá
com um ângulo de 90 graus entre esses dois, tá? Que na projeção para R2 fica meio que invisível. E um terceiro vetor que seja ele aqui assim, com um ângulo de 90 graus aqui e com um ângulo de 90 graus aqui. Então, você tem, né, um canto de um cubo, tá? Esse teu ponto aqui de união dos três vetores, a origem dos três vetores é tipo o vértice de um cubo, tá? Você tem três ortogonalidades. E se eu tenho três vetores em R3 que satisfazem essa brincadeira de serem 2 a 2 ortogonais, eu tenho uma base ortogonal para R3. Então, esses três vetores, eles formam uma base para R3 e esta base é uma base ortogonal. Eu não posso dizer ortonormal, porque eu não calculei a norma desses vetores para verificar que é 1. Mas ainda diria que se você calcular a norma de V aqui, ó, norma de V é fácil. A norma de V é a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado e esse cara da raiz de 2. E raiz de 2 até onde eu sei é diferente de 1, portanto, um desses vetores já não tem norma 1. Portanto, não é uma base ortonormal, que é uma base que são 2 a 2 ortogonais e, além disso, todos eles com norma 1, tá? Não é o caso, mas é uma base ortogonal porque eles são 2 a 2 ortogonais. E eu verifico esta ortogonalidade, eu garanto esta ortogonalidade, provando que o produto escalar entre esses vetores é zero. Qual a vantagem disso? Primeiro que a conta é fácil, segundo que não exige desenho. Então você calcula, verifica que o ângulo entre os vetores é de 90 graus sem precisar desenhar e medir esse ângulo. E isso é útil, porque, né, você não desenhar e medir é um negócio que exige precisão e a gente não tem muito dela quando a gente está desenhando. Então, seguimos. Então, portanto, né, esses 2 a 2 ortogonais, e eles não são coplanares, né, automaticamente, né, porque você colocou o terceiro vetor aqui ortogonal aos outros dois, ele tem que sair daquele plano, não tem como ele estar naquele plano, né, senão você não tem essa ortogonalidade. Fechou? E aí você dá uma base de R3. Seguindo, um exercício bem legal agora. Para quais valores de alfa os vetores U, V e W satisfazem essa equação aqui, que o produto escalar de W pelo vetor U mais 2 vezes o vetor V é igual a zero. Note o que eu estou fazendo aqui. Eu estou pegando um vetor U, estou pegando um vetor V, estou pegando o vetor V e multiplicando o vetor V por 2, pegando esse cara aqui, que é o 2V. Eu estou pegando a soma desses dois vetores, e a soma de dois vetores, se você assistiu às videoaulas anteriores, você sabe que a soma está nesta diagonal aqui. Então, este daqui é o vetor U mais 2V. E eu quero verificar que este cara, produto escalar com o vetor W, é igual a zero. Então, esse W vai ter que estar onde? Em algum lugar aí que forme ângulo de 90 graus com esse 1 mais 2V, tá? Provavelmente ele vai estar aqui assim, ó, formando um ângulo de 90 graus, esse W, tá? É esse produto aí que eu quero verificar. E, na verdade, eu quero achar um alfa de forma que esse W esteja justamente aí, formando esse ângulo de 90 graus com esse 1 mais 2V, beleza? Então, essa é a brincadeira. Então, eu vou fazer essas contaiadas todas, vou assumir que o resultado tem que ser igual a zero e vou achar o alfa que faz esse resultado ser igual a zero, que force essa ortogonalidade a acontecer. Então, vamos lá. Sempre quando a gente tem uma conta dessa para fazer, eu comecei aqui substituindo quem são as coordenadas dos meus vetores, né? O meu vetor W, o meu vetor U e o meu vetor V. Note que a gente tem alfa tanto em W quanto em V, né? Feito isso, a gente vai passar, então, para multiplicação por escalar. Só que
Ó, multiplicação por escalar. Então, é pegar o vetor que está aqui e multiplicar pelo escalar 2. Isso é multiplicar cada uma das coordenadas do vetor por 2. Que aí as pessoas querem chamar de chuveirinho. Tá? Não tem problema, pode chamar. Então, você vai fazer 2 vezes alfa, 2 vezes 0 e 2 vezes menos 1. Tá? Vai fazer aqui 2 alfa, 2 0, 2 1. Fechou. Aí agora que você fez isso, você vai somar com o vetor u. Então, primeiro eu multiplico por escalar, depois eu somo com o vetor u. E soma de vetores se soma coordenada a coordenada. Então, eu vou ficar com 1 mais 2 alfa. 2 vezes 0 é 0, então é menos 1 mais 0, que é menos 1. E 1 menos 2, que é menos 1 também. Agora, aqui, ó, a gente tem um produto entre vetores. E este produto entre vetores sinalizado aqui é o produto escalar. Esse cara é o produto escalar. E o produto escalar, ele é feito multiplicando coordenada a coordenada e somando. Então, vai ficar a primeira coordenada vezes a primeira coordenada, ou seja, alfa vezes 1 mais 2 alfa. Depois, a segunda vezes a segunda, ou seja, 2 vezes menos 1, menos 2. E a terceira vezes a terceira, que é alfa menos 1, que é menos alfa. Esta coisa toda tem que dar 0. Aqui eu tenho uma multiplicação de nananã por um alfa, então eu vou fazer um chuveirinho aqui. Vai ficar alfa vezes 1, que é alfa vezes 2 alfa vezes alfa ao quadrado, portanto isso aqui é 2 alfa ao quadrado, menos 2 menos alfa igual a 0. Bom, aqui você para, né? Alfa soma e subtrai, alfa menos alfa, 0. O menos 2 está subtraindo, ele vai passar para o outro lado com a operação inversa. E a operação inversa da subtração é a soma. E 0 mais 2 é 2. Agora, o 2 está multiplicando o alfa ao quadrado, ele passa para o outro lado com a operação inversa. E a operação inversa da multiplicação é a divisão. Portanto, meu alfa ao quadrado ele é igual a 1. E aí a gente vai fazer o quê? Extrair a raiz quadrada dos dois lados. Ou passar essa potência, né? 2, essa operação elevar ao quadrado para o outro lado com uma operação inversa, que é a raiz quadrada. E aí a raiz quadrada de 1 é, nesse caso, vai ficar então igual a mais ou menos 1. Então, você pode pegar alfa igual a 1 ou alfa igual a menos 1. Em ambos os casos, você tem garantia dessa ortogonalidade que a gente está querendo verificar aqui, tá bom? Então, o teu conjunto de solução é 1 ou menos 1. Fechou? Era tão difícil assim, vai? Bem de boinha. Propriedades do produto escalar. Eu vou listar, a gente discutiu o produto escalar em R2, a gente discutiu o produto escalar em R3, e eu vou listar as propriedades do produto escalar tudo de uma vez só. Elas funcionam tanto em R2 quanto em R3. E funcionariam em qualquer outro espaço vetorial que eu tivesse produto escalar definido dessa forma também, tá? Se você for lá para R4 e definir um produto escalar como sendo multiplica coordenada, coordenada e soma, vai funcionar igual essas propriedades. E eu vou fazer a verificação de algumas delas, só para te convencer de que aquilo ali de fato funciona e você entender um pouco melhor o que isso aqui está querendo dizer, tá? É bom fixar um pouco as ideias, né? Então, bilinearidade da soma. Eu vou pegar 3 vetores em V, que V é R2 ou R3, não importa, tá? V espaço vetorial, seja R2, seja R3. Toma 3 vetores aí dentro. Tem duas coisas que são verdades. A1, primeira, eu posso somar os dois vetores e fazer o produto por escalar por U, tá? Então, faço U escalar V mais W, dá na mesma que fazer U escalar V mais U escalar W.
Então, você distribui esse produto escalar na soma, nesta ordem, tá? E eu distribuo na ordem contrária também. Eu posso fazer o mais V escalar com W. Na ordem contrária também funciona, tá? Vocês já viram, vocês estudaram produto de matrizes, vocês sabem que produto de matriz não é comutativo, então vocês aprenderam já que nem sempre trocar a ordem das coisas funciona, tá? No produto, mas aqui vai funcionar. Eu tenho a bilinearidade do produto por escalar. Então, quando você coloca um escalar envolvido aí dentro desse produto, coloca um número real, multiplicando o produto escalar, ele vai passear dentro desse produto, tá? Eu consigo colocar em evidência. Então, se eu faço o vetor U vezes a constante alfa, e o resultado disso me dá um vetor, esse cara eu multiplico escalarmente por W, eu poderia ter calculado o produto escalar de U por V, multiplico escalarmente por V, eu poderia ter primeiro calculado o produto escalar de U por V e depois o resultado multiplicado por alfa, tá? A mesma coisa funciona se o alfa estiver aqui no segundo vetor, ele também sai de dentro desse produto escalar. Então, essencialmente, se eu tenho um produto multiplicado, um produto de dois vetores, né? Produto escalar entre dois vetores e um desses vetores estiver multiplicado por um número real, eu posso jogar esse número real para fora, colocar em evidência e diminuir os valores com os quais eu estou trabalhando. Vale a comutatividade. O produto escalar de U por V é igual ao produto escalar de V por U, tá? Então, aqui eu posso trocar a ordem, vai funcionar. Além disso, tem uma outra propriedade interessante, que é a chamada positividade. Se o meu vetor for diferente de zero, o produto escalar do vetor por ele próprio é um número real positivo, maior que zero obrigatoriamente. É essa positividade, é desta positividade que a gente vai extrair a norma do vetor U, tá? O fato disso aqui ser maior que zero vai decorrer ali a norma do vetor daqui a pouquinho, tá bom? Então, vamos brincar um pouquinho aqui. Vamos verificar algumas coisas, tá? Eu vou fazer as contas em R2, porque em R2 tem menos coisa para carregar, fica mais fácil. E aí, o R3 é o mesmo processo, tá? Então, se você quiser treinar e verificar se você de fato está entendendo, eu sugiro que, quando eu terminar o processo de demonstração de verificação em R2, você pause e tente replicar isso para R3. É um bom exercício para garantir que você está entendendo o que está acontecendo. Então, a primeira coisa, eu tenho aqui a bilinearidade em relação à soma. Então, eu consigo distribuir esse produto escalar de U na soma de V com W. O processo de cálculo é o mesmo para outra bilinearidade em relação à soma. Eu vou fazer só uma das duas, tá? Então, vamos lá, só para fixar ideias. Eu tenho essa brincadeira aqui, o que a gente vai fazer, então? A gente vai pegar e vai substituir os vetores U, V e W nessa conta. Então, vou pegar aqui o vetor U, produto escalar com V mais W, vai ser U, x1, y1, produto escalar com a soma de x2, y2 mais x3, y3. O que eu faço primeiro? Eu somo os dois vetores. Somei, eu somo como? Coordenada a coordenada, x2 mais x3, y2 mais y3. E agora, a gente multiplica escalarmente pelo vetor U. Como que eu multiplico? Faço o produto escalar, coordenada a coordenada. Então, vai ficar x1 vezes x2 mais x3, y1 vezes y2 mais y3. Só que este produto aqui, ó, é um produto escalar. E é um produto escalar que está acontecendo em R2. Este produto aqui é um produto de número real. Em R. Um produto de números reais. Não é mais produto de vetor. E produto de número real, você sabe que você pode distribuir. Funciona dentro do conjunto dos números reais. E se eu sei que eu posso distribuir, eu vou lá e distribuo.
eu vou ficar com x1 vezes x2, x1 vezes x3, y1 vezes y2, y1 vezes y3. Faz a conta bonitinho e aí agora eu vou separar. Eu vou jogar x1, x2, y1, y2, x1, x3, y1, y3. Só que dentro desse primeiro parênteses aqui, o que a gente tem é exatamente o produto escalar de U por V. E dentro desse segundo parênteses, o que você tem é exatamente o produto escalar de x1, y1 por x3, y3, ou seja, o produto escalar de U por W. E aí a gente conclui o que a gente precisava, que eu posso distribuir esse produto aí, ok? Agora eu vou fazer a verificação dessa outra propriedade, também em R2, o processo funciona igual em R3, e essa propriedade que joga para fora o escalar aí, esse alfa poderia estar grudado no V aqui e daria para fazer a mesma coisa. Fica a dica tentar fazer, né? Depois que eu fizer as contas aqui, dá uma pausa e tenta ver se você consegue verificar que isso vai funcionar. É o mesmo procedimento, tá? A ideia é a mesma. Então, bora lá. Eu vou pegar, então, alfa vezes o vetor U, produto escalar, aqui é produto escalar, com o vetor V. Então, vai ser alfa vezes o vetor U, que é x1, y1, produto escalar com x2, y2. Só que aqui é produto de vetor por um escalar, então multiplica coordenada a coordenada. E esse cara aqui, produto, né, e o de fora aqui é um produto escalar. Então note que você tem produto por escalar e produto escalar na mesma equação. Fazer o produto escalar desse primeiro vetor com o segundo é multiplicar coordenada a coordenada. Então vai ficar alfa x1 entre parênteses, que é a coordenada do primeiro vetor, vezes x2, que é a primeira coordenada do segundo vetor, mais alfa y1, que é a segunda coordenada do primeiro vetor, vezes y2, que é a segunda coordenada do segundo vetor. Só que aqui você está fazendo o quê? Um produto de números reais. Então é um produto em R. E o produto de números reais, ele é associativo. Então eu posso trocar os parênteses de lugar, colocando o alfa em evidência no produto de x1 por x2 e colocando o alfa em evidência no produto de y1 por y2. Só que agora eu estou de novo com o produto em números reais e eu tenho alfa no primeiro termo e alfa no segundo termo. Então eu posso pôr o alfa em evidência. Então fica alfa que multiplica x1, x2 mais y1, y2. Agora você nota que esta expressão x1, x2 mais y1, y2 é exatamente a definição do produto escalar de U por V. Portanto, ficou a constante alfa jogada para fora ali, nessa brincadeira. E está demonstrado o que a gente queria, certo? Tenta fazer agora colocando esse alfa vezes o V aqui. Então, tenta fazer aí, que é a outra propriedade que é análoga, tenta em R2 ainda, tá? Fazer esse cara aqui, ó, U escalar alfa V. E verificar que isso também gospe para fora esse cara e te sobra alfa vezes o produto escalar de U por V, tá? O procedimento é exatamente o mesmo, só que o alfa vai ficar no segundo vetor. Vê aí se você consegue se convence de que isso funciona, tá? Funciona igual para R3. Só tem que tomar cuidado onde que está o mistério aqui. Que produto que eu estou mexendo, qual a propriedade daquele produto e em que espaço que eu estou. Eu estou com produto por escalar, eu estou com produto escalar, eu estou com produto em conjunto dos números reais. Aonde que eu estou multiplicando e que tipo de multiplicação que eu estou fazendo. É isso que você tem que tomar cuidado. Show! Próximas propriedades. Das propriedades anteriores que a gente acabou de ver,
a gente conclui muito fácil que o produto escalar do vetor nulo por um vetor U qualquer, ou o produto escalar do vetor U qualquer pelo vetor nulo é igual a zero, tá? Por que que isso é tranquilo de verificar e não é para ter nenhum problema com isso? Porque o vetor nulo é 0, 0. O vetor qualquer é o vetor de coordenada x, y. O produto escalar desses caras é um produto coordenada a coordenada. Só que este produto agora é 0 vezes x, que até onde eu sei 0, e 0 vezes y, que eu desconfio que é 0 também. Mas a soma do número real 0 com o número real 0 dá 0 também. Então pronto, acabou, tá? E se você trocar a ordem e você fizer o vetor U vezes o vetor nulo 0, você só vai trocar a ordem desses caras aqui, ó, dentro desses produtinhos aqui, ó. E essa ordem dentro desses produtinhos é possível se fazer porque simples, né? É um produto de números reais e o produto de números reais é comutativo, então funciona. Agora, a segunda brincadeira aqui é que o produto de um vetor por ele mesmo é zero se e somente se o vetor for o vetor nulo. Por quê? Porque se eu pegar U como sendo o vetor x, y, o produto escalar de U por U vai ser o produto escalar do par xy pelo par xy. E esse produto é multiplica coordenada a coordenada e soma. Só que quando eu pego um número e multiplico por ele mesmo, eu tenho esse número elevado ao quadrado. E eu tenho o y também elevado ao quadrado. Mas este cara aqui, e aí aqui é importante a gente olhar, x ao quadrado é com certeza maior que zero. E y ao quadrado maior ou igual a zero, né? E y ao quadrado também é maior que zero. E soma de números reais estritamente positivos, né? De números reais positivos, vai ser zero somente se os dois forem zero, nesse caso aqui, né? Porque eu estou somando dois números positivos, isso aí só dá zero se ambos forem zero. Só que se para x quadrado ser zero, x tem que ser zero. Para y quadrado ser zero, o y tem que ser zero. E, portanto, bom, essa coisa aqui vai ser igual a zero somente se o x igual a y igual a zero. Caso contrário, essa soma não tem como zerar. Agora, tem uma outra coisa legal aqui, que eu não sei se vocês notaram, que a gente caiu aonde? Em x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, não sei se vocês lembram, olha o que a gente está fazendo. Eu estou fazendo o produto escalar de U por U. E estou caindo aonde? Em primeira coordenada do vetor ao quadrado mais segunda coordenada do vetor ao quadrado. E como é que a gente calculava a norma de um vetor? Não era a raiz quadrada desse troço aqui? Então, quem que é a norma de um vetor? A norma do vetor não é a raiz quadrada da soma dos quadrados das coordenadas? Lá por aquela videoaula das fórmulas que você tem que decorar ali, não era esse cara aqui, a norma do negócio? Bom, mas se eu levar os dois lados ao quadrado, eu fico com a norma de U ao quadrado igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Só que x ao quadrado mais y ao quadrado é o produto escalar de U por U. Portanto, a norma do vetor nada mais é do que a raiz quadrada do produto escalar do vetor por ele mesmo. Não é? Então, a norma de U, daqui você enxerga fácil que a norma de U é a raiz quadrada do produto escalar de U por ele mesmo. Então, o produto escalar serve para calcular tamanho de vetor. E vai ter que ser um número real positivo, porque é tamanho de vetor, e tamanho de vetor é número real positivo. Então, você tem a positividade desse negócio garantida. Beleza. Então, tá aqui o módulo de um vetor em R2, módulo ao quadrado, né? O módulo do vetor ao quadrado é o produto escalar do vetor por ele mesmo, que é o x1 ao quadrado mais y ao quadrado.
ou seja, o módulo do vetor é a raiz quadrada do produto escalar do vetor por ele mesmo. E a mesma coisa vai acontecer em R3, tá? Funciona em ambos os casos. Então, em R2, a norma do módulo do vetor é a raiz quadrada da soma dos quadrados das coordenadas, em R2 e em R3 também. Ou a raiz quadrada do produto escalar do vetor por ele próprio, em ambos os casos, tá? Isso aqui é igual a dizer que o módulo de vetor V é a raiz quadrada do produto escalar de V por V. Isso aqui é equivalente a dizer que o módulo do vetor U é a raiz quadrada do vetor U escalar vetor U. Tá? Então, funciona. Inclusive, em alguns espaços métricos no qual a gente consegue... Esses caras aqui são espaços métricos no qual a norma decorre do produto interno. Então, tem espaços métricos com produto interno, a norma decorre do produto interno se eu consigo garantir que a norma do vetor é igual à raiz quadrada do produto interno do vetor por ele mesmo. E essa propriedade fica garantida tanto em R2 quanto em R3 para o produto interno sendo esse produto canônico que a gente está definindo aqui, né? Exatamente esse produto escalar que a gente está definindo aqui. Então, isso tem uma extensão, né, de conceito aí para dentro do conceito de espaços métricos, né? A gente consegue estender isso para o conceito de espaços métricos também, que assumem, né, aí uma norma, né? Que não vem ao caso aqui, mas eu gosto de jogar no ar, né? Assim, existe um conceito de espaços métricos onde eu vou definir uma métrica no espaço. E essa métrica ela pode ser uma métrica que decorre do produto, chamado de produto interno, que no caso aqui a gente está chamando de escalar, quando você tem essas relações aqui acontecendo, tá? Fui bem longe agora, tá, gente? Mas fechei parênteses, voltando para GA. A gente tem duas, eu vou trazer aqui dois exemplos que, na verdade, são duas propriedades, tá? Importantes aí de norma de vetor, porque a gente falou como é que a gente calcula a norma. E aí eu vou trazer aqui, então, duas propriedades de norma que são úteis para fazer umas contas aí depois para frente, tá? E aí a gente vai demonstrar elas. Eu ressalto que, tá? Tanto o exemplo 4 quanto o exemplo 5, no exemplo 4 a gente vai verificar que isso aqui é verdade, que essa equação aqui é verdade. Eu vou verificar com vocês que a equação é verdade. O processo de verificação não é difícil, mas é mais importante para quem está estudando geometria analítica agora saber essa equação do que saber o processo de demonstração dela. Mas vai ali o processo de demonstração, porque ajuda a fixar ideias de produto escalar, produto interno, enfim, essas coisas era toda. Então, vamos pegar aqui. Eu quero verificar que a norma de U mais V ao quadrado é o quadrado da norma de U mais 2 vezes o produto escalar de U por V mais o quadrado da norma de V, tá? Então, deixa eu só enfatizar aqui uma coisa. Este cara que está aparecendo aqui, ó, este cara que está aparecendo, ele é o produto escalar entre os vetores U e V. Então, isso dá um número real, tá? Então, aqui eu estou falando, pega o vetor U mais V, calcula a norma do vetor U mais V, calcula a norma do vetor U mais V. Essa norma é um número real que, quando eu elevo ela ao quadrado, vai te dar esse outro número real. Quem é esse outro número real? É a norma do vetor U ao quadrado mais 2 vezes o produto escalar de U por V mais o quadrado da norma de V, tá? Bom, eu quero o quadrado da norma de U mais V, só que o quadrado de uma norma é o produto escalar, né? Então, eu tenho lá, que a gente sabia lá, se eu pegar a norma ao quadrado desse cara, isso é o produto escalar do vetor por ele mesmo. Vou aplicar essa equação, só que o vetor sendo U mais V. Então, vou fazer essa brincadeira aqui. Aí, a gente vai usar aqui propriedades que a gente sabe de produto escalar. Então,
eu fixo esse, começar fixando esse cara aqui como sendo um vetor W, tá? Pensa nele como um vetor W. Então, você tem um vetor W e uma soma aqui. Então, eu distribuo esse cara vezes U e esse cara vezes V. Então, vai ficar U vezes U mais V vezes U mais V. Esse ponto que está aparecendo aqui, ele é o de produto escalar. Isso aqui é um produto escalar e esse também é um produto escalar entre vetores, porque U mais V é um vetor. Agora, eu fixei o vetor U, eu vou multiplicar pela soma desses dois caras aqui. De novo, eu vou usar a propriedade de produto escalar e isso distribui o U nesta soma e distribui o V nessa outra soma. Faço essas distributivas, eu fico com produto escalar de U por U, mais produto escalar de U por V, mais produto escalar de V por U, mais produto escalar de V por V. O produto escalar do vetor por ele mesmo é a norma do vetor ao quadrado, Pufft norma. O produto escalar ele é comutativo, então produto escalar de U por V é igual a produto escalar de V por U. Então, eu tenho a comutatividade aqui no meio, eu posso somar esses dois caras e fico com 2 vezes o produto escalar de U por V. E eu uso de novo que o produto escalar de V por V é a norma de V ao quadrado, cheguei na equação que eu queria. Então, olha quanta propriedade de produto escalar que a gente usou aqui, tá? Então, por isso que não é que a demonstração seja fundamental, mas é que a demonstração exige o conhecimento de um monte de propriedade de produto escalar que é interessante vocês saberem. Agora, tem esse segundo aqui. Qual que é a diferença? Ao invés de ser a norma, né, de U mais V, é a norma de U menos V. Sugestão, pausa o vídeo agora e tenta fazer. Fez? Ótimo. Então, bora lá. O que eu vou fazer? A mesma jogatina de antes. O quadrado da norma é o produto escalar do vetor por ele mesmo. Usa a distributiva do produto escalar, usa a distributiva do produto escalar de novo, usa a comutatividade do produto escalar, usa o fato de que produto de U por U é a norma de U ao quadrado, produto de V por V é a norma de V ao quadrado. Acabou. Certo? Determinar as coordenadas do vetor V que seja versor do vetor U. Para U, esse cara aqui, ó, menos 2, 2 e 1. Tá? O que é um versor? Um versor, ele é um vetor, né, com mesma direção e mesmo sentido de U, só que com norma 1. Para eu pegar esse U e obter o versor dele, eu preciso pegar o vetor U e dividir pela norma de U. Sabe? Umas aspas grandes assim, dividir pela norma de U. Então, o meu vetor, meu versor, o meu vetor V, ele é 1 sobre a norma de U vezes o vetor U. Tá? Então, eu vou pegar o vetor, vou multiplicar por 1 sobre a norma dele, eu estou dividindo o tamanho do meu vetor com isso, e isso vai me resultar um vetor de norma 1, que é um versor, né? Um versor, para ser versor, o cara ele tem que ter tamanho 1, tá? Essa é a brincadeira, ele tem que ter tamanho 1. Bom, mas para eu poder fazer essa conta aqui, eu preciso da norma do vetor U e depois eu multiplico, né? Então, bora lá. Vou calcular a norma do vetor U. A norma do vetor U é produto escalar do vetor por ele mesmo. Produto escalar do vetor por ele mesmo. A raiz quadrada disso, né? Raiz quadrada do produto escalar do vetor por ele mesmo, mas multiplicar escalarmente o vetor por ele mesmo é multiplicar coordenada a coordenada e somar. Então, isso vai ser menos 2 elevado ao quadrado, mais 2 elevado ao quadrado, mais 1 elevado ao quadrado, uma vez que as coordenadas do vetor U são menos 2, 2 e 1. Menos 2 ao quadrado é 4, 2 ao quadrado é 4, 1 ao quadrado é 1.
A soma dá 9, raiz quadrada de 9 é 3. Portanto, o meu versor é 1 sobre norma de U vezes U, vai ser 1/3 desse cara, do vetor U, que é menos 2, 2 e 1. Multiplicar esse vetor pela constante 1/3 é multiplicar coordenada a coordenada. Então, você vai ter um vetor com um punhado de fração, 3 especificamente, porque tanto menos 2 quanto 1 não são divisíveis por 1. Fechou? Então, tá aqui. Teu versor está aqui, tá calculado, tá achado. O versor é esse cara. Ponto. Eu vou agora verificar que este cara de fato tem norma 1. Para quê? Para te convencer. Só isso, eu só quero te convencer que esse cara de fato tem norma 1. Se você tiver um exercício em que você precisa calcular o versor, você para aqui. O que eu vou fazer aqui é pedagogia, tá? Pedagogia. Eu tô te convencendo de que aquilo ali funciona para você aceitar e entender o que está rolando, fechou? Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a norma desse cara. E o que é a norma desse vetor V? A raiz quadrada da soma dos quadrados das coordenadas, ou a raiz quadrada do produto escalar do vetor por ele mesmo. Então, vai ser quadrado de menos 2/3, o quadrado de 2/3, o quadrado de 1/3. O quadrado de menos 2/3, 4 nonos, mais 4 nonos, mais 1 nono. 4 mais 4, 8. 8 mais 1, 9. Portanto, eu tenho 9 dividido por 9, que é 1, raiz quadrada de 1. 1, esse cara de fato tem norma 1. Precisa fazer isso? Não. Tô fazendo para te convencer, tá? Você é meio cabecinha dura e aí eu tô te convencendo de que isso funciona, beleza? Bom, por essa aula era isso. Espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado vocês de alguma forma, vocês tenham entendido o conteúdo. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e compartilha com os amigos aí, né, para que as pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E deixa nos comentários aí se tiver alguma dúvida ou alguma sugestão de conteúdo para outras videoaulas, né? Depois que eu encerrar essa playlist, talvez eu abra aí, né, umas outras videoaulas, seguindo aí o que vocês tiverem dado como sugestão, beleza? Muito obrigado, até a próxima aula.